Olá, saudamos os irmãos do Cefrate, mais uma vez nessa forma virtual, e hoje com um tema encomendado pela casa bastante significativo e assim, digamos, bastante chamativo na busca nossa de conceitos. É uma palestra, então, uma conversa com vocês sobre o que é benevolência. Claro que essa conversa ela não é tão somente do nosso parecer, até muito pouco, e bastante pesquisas do que quer dizer mesmo essa palavra, o que ela significa, como que nós vamos transformar em atos o que os conceitos sobre benevolência chegam até nós por muitos autores, fora até das hostes espíritas, e principalmente quando se trata das definições pela doutrina espírita. Vamos buscar no dicionário então, até porque duas palavras são bem parecidas: benevolência, que é o tema do encontro, e beneficência. Vamos tentar entender as duas, porque são bem imbricados os conceitos, são bastante assim, intersecções acontecem entre os dois para acontecer. No dicionário OAIS eletrônico número 2 diz assim: benevolência é qualidade ou virtude de benévolo, vontade, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Já beneficência, no mesmo dicionário, diz ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia, disposição benéfica, bem fazer. Então, enquanto a benevolência trata de que é uma virtude, né, ter dentro de si já a bondade de ânimo para com alguém, a beneficência é o ato, a prática, a virtude de fazer o bem. Porque às vezes até podemos ser beneficentes, mas não estamos sendo benevolentes. Às vezes fazemos alguma beneficência, até geralmente material, e deixamos de lado a nossa, digamos, angariar virtudes morais com muitas coisas que nós fazemos na vida. Então, benevolência e beneficência andar sempre juntos. Uma definição que também tiramos na busca na internet, que está lá no curso de especialização em linhas de cuidados em enfermagem, doenças crônicas não transmissíveis. É um site, uma página da Universidade Federal de Santa Catarina. E vai dizer assim, dentro desse curso de especialização de cuidar dos outros, né? Princípios: a benevolência como a virtude ligada à disposição de agir em benefício de outro. Então vem ao encontro das definições do dicionário, né? Benevolência como a virtude ligada à disposição de agir em benefício do outro. É aquela condição, então, moral. Já a beneficência refere-se à obrigação moral de agir. Então, elas estão ligadas, né? Uma que seja a virtude mais moral, a benevolência, com a beneficência sempre com aquele agir, sempre em benefício do outro. Olha que definição bonita nessa área da saúde. A beneficência é sempre em relação ao outro. Porque se ela for tanto conosco, às vezes nós temos que ter isso também, né?
até uma prática primeira, talvez conosco, nos perdoar, nos entendermos, mas não naquela parte mais egoísta do ser, da gente querer tudo para si, mas a gente também ter esses princípios, como diz aqui na página da Universidade Federal de Santa Catarina, como prática, como agente moral, né, conosco. A questão do Livro dos Espíritos, e aqui nós vamos discorrer um pouquinho porque é bastante interessante umas questões que vai tratar dessa parte também da benevolência. É o capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. É nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, né? O que ela vai nos dizer numa das questões, e depois vamos discorrer outras, nesse sentido de entender a verdadeira mesmo caridade, que é esse o nosso objetivo, estudarmos alguns conceitos para entender uma verdadeira caridade. A pergunta é a 875. Como se pode definir a justiça? Eu diria que é uma pergunta assim enigmática, dando muitas e muitas discussões, principalmente no âmbito do direito. A tentativa, a busca de se definir justiça. A resposta da espiritualidade, ela é simples, mas ela não é de fácil entendimento, oxalá ainda de prática. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas daí vai surgir grandes discussões. O que é o direito do outro que eu tenho que respeitar? Como que isso pode acontecer? Se nós ficarmos, talvez tão somente, nas definições nossas, na atual estágio evolutivo que estamos, a Terra, inclusive seus habitantes, que fazemos parte desse todo, nós não teremos saídas. Nós vamos ficar escolhendo talvez picuinhas, algumas explicações, e não consegue. Por isso que nós temos que alçar entendimento maior sobre essa questão da justiça. A pergunta seguinte, a 875A, Kardec faz ela para a espiritualidade esmiuçar, vai nos ajudar a entender o que é a justiça, que consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. Diz assim: e o que determina esses direitos? Sempre admirável a inteligência, a pedagogia e também, né, a moralidade, aonde Kardec assim busca as questões para o esclarecimento da espiritualidade. A espiritualidade vai dizer: o que determina então esses direitos? A espiritualidade explica duas coisas, duas visões sobre determinar o direito dos outros: a lei humana e a lei natural. E aí vem a explicação. Tendo os homens formulados leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então aqui a espiritualidade já está nos dizendo que muitas das condições de base da legislação humana, elas passam pelas épocas. Por isso que falamos nas fases evolutivas de cada mundo, seus habitantes. E as leis são conforme aquela vivência, conforme aqueles costumes, e não poderiam ser diferente. Não podemos criar lei
com um avanço além da ideia de entendimento, de prática dos habitantes daquele globo. Nem entenderíamos, né? Foi o que aconteceu muito com Jesus, que ele veio romper para nós muitos do que eram os conceitos bem arraigados humanos para fazer nós crescermos espiritualmente. Ainda diz assim a resposta, nessa questão 875A. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do Tribunal da Consciência. A pergunta, então, lá feita 875. Como se define a justiça? A espiritualidade está abrindo que muitas das relações são com os outros, com a sociedade, mas tem aquelas, né, na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. E agora vem uma questão, a próxima, 876, para esmiuçar mais ainda esse entendimento, essa questão. Posto de parte o direito da lei humana consagra, então colocando à parte isso, de novo, né, o codificador, pedagogicamente, inteligentemente, ele separa isso. Tá bom, vamos colocar à parte agora a lei humana. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Porque a espiritualidade diz acima que são duas coisas, a lei humana e natural para fazer a justiça, né? O que a espiritualidade vai responder nessa questão importantíssima? O que ela vai dizer para nós? Sabe qual é a base? Aquela regra áurea, né, que é chamada. Eles dizem assim: disse Jesus, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Como é que é a pergunta primeira para se fazer a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que você deve desejar para com os demais? Queira para cada um deles, para os outros, o que quereria para si mesmo. Claro, né, queridos irmãos do Cefrate? Tirando os casos patológicos, né, de doenças agudas psicológicas, todo mundo quer o bem para si. E como que nós desejamos que venha esse bem? Então está sendo feito um paralelo com o que Jesus nos ensinou. Queira para os outros o que queira para si. Eles continuam, a espiritualidade continua. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. É muito profundo o tema, então, da benevolência. É muito profundo o entendimento. Quando digamos que seja profundo, não quer dizer que seja difícil. Muito pelo contrário, é simples, só que as bases e os princípios espíritas nos norteiam. É eles que nos guiam. Por isso diz aqui que estar na consciência do homem. Deus, na sua criação perfeita, colocou então na consciência do homem o que é justo e o que é injusto. Respeitando então as leis humanas, que regulam algumas situações até muito particulares das nossas vidas de relação, incluindo as nossas relações de sociedade, profissionais e tantas outras, né, religiosas, inclusive também pela lei humana, né, fazendo as nossas instituições, como falamos, né, com CNPJ, toda uma característica de como elas têm que ser formatadas, né? A gente tem aqui
além desse mundo material, dizendo a nossa doutrina espírita, querida doutrina espírita, de que a consciência é o nosso guia. A incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que como ele para com ele procedessem, em circunstâncias idênticas. É idêntico. Guia mais seguro do que a própria consciência não podia Deus haver dado. A resposta, então, da questão 876, digamos, na sua perfeição, dizendo que Deus deu cada um para si a sua consciência. E aí nós temos que, digamos assim, num estudo desses, gente, num encontro, para falarmos de benevolência, nós cairmos na questão primordial da escrita da lei de Deus, que é a questão 621. Kardec vai perguntar: onde é que está escrita a lei de Deus? Como é que são as duas, né? As leis humanas e depois as naturais. Aonde está escrita toda essa... para o homem fazer o certo, fazer o justo? Na consciência é a resposta. Então nós trazemos o que é certo, o que é justo. Imaginemos lá, né, assim, os nossos ancestrais, os homens da caverna. Então nasce a criaturinha, o bebezinho, mesmo com aquela rudeza toda de vida, né? Ainda uma vida bem primitiva. O que a mamãe faz no cuidado? E o homem junto, ali fazendo as provisões da família, saindo, então sempre teve muita consciência, embora limitada pelas condições de evolução dos espíritos, mas tem sim escrito que aquele serzinho ali, ele merece todo o cuidado. E tantas outras relações que o homem foi aprendendo, de também repartir moradia, repartir alimentação, dar as condições para o outro também sobreviver. Claro que nesse mundo de evolução, muitas batalhas, muitas guerras, né, ocorreram, mas todas passando por essa situação então da consciência. E a questão 621A, ela vem completar. Kardec quer saber, está escrito na consciência, visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Por que se ela está lá na consciência? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Toda vez que eu vejo essa resposta, né, eu fico imaginando assim essas condições do que a gente faz, né? A gente esquecer. Entre esquecer e desprezar. Eu tento colocar numa balança essa resposta. Ela é muito simples, direta, né? Eu acho que nós, em muitas ocasiões, não esquecemos, mas a gente despreza. Então aquele querer, né, que faça ao outro, essa regra áurea, né, eu fazer ao outro o que gostaria que fizessem comigo, a gente despreza. O egoísmo nosso nos leva a querer diferente. Eu fazer, né, para mim tudo o que é de bom e não fazer para o outro. Então daí entra a chaga, né? Entra aquela questão 913, já lhe dissemos muitas vezes, a chaga da humanidade, a espiritualidade responde ao egoísmo, né? E aí que nós temos que, dentro do tema da benevolência, até quanto, né, essa chaga ela nos prejudica. Ela nos deixa, digamos,
numas condições de mais débito do que crédito perante as leis naturais, as leis de Deus. Bom, como guia, nós vamos então agora explorar uma outra questão, para partir um pouco aqui para tentar resolvê-la assim com Jesus, né? Por quê? Porque ele é nosso guia, né? É a questão 625, logo após dessa 621 sobre a lei da consciência, Kardec vai perguntar. Ele está falando de lei e ele pergunta quem é o modelo, quem é o guia da humanidade. E a espiritualidade nos diz que é Jesus, né? A menor resposta do Livro dos Espíritos que existe. 5 letrinhas. O modelo e guia é Jesus. E na questão 886, 886, que inclusive tem até alguns livros editados, vai tratar da caridade e amor ao próximo. Nós estamos vendo benevolência, beneficência, vimos um conceito da outra, se imbricam muito entre eles, discorremos algumas questões da codificação que vai nos dando base dessa justiça, o que se faz, né, para chegarmos nessa 886, a caridade. Como que ela é feita, como que a gente se espelha para fazer. Que é uma necessidade nossa. Será que é? Será que a gente somos espíritas? O princípio, talvez um dos mais nobres, né? Todos os princípios são nobres, porque princípios verdadeiros vêm de Deus, está dentro das leis de Deus. Fora da caridade não há salvação. Não tem como eu me salvar perante Deus, né? Eu evoluir com todo o meu ser espiritual só sendo egoísta. A vida de relação, o outro faz parte de mim, né? Numa maneira tal, às vezes, até que o outro é muito mais importante na evolução do que o eu próprio aqui, né? Jesus demonstrou isso. Vamos ver. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? O codificador, ele diz a caridade, qual é o verdadeiro sentido, ele quer saber, 886 é a questão, né? E como Jesus entendia. É a base de Jesus, o Evangelho do Cristo. Não é outra base que o codificador está querendo explorar filosoficamente por outros autores, não. Por quê? Porque o modelo e guia verdadeiro. Ele não tinha tão somente teoria. Ele é o caminho à verdade, traz a palavra verdadeira do Pai Criador, os caminhos do Pai Criador. E a espiritualidade responde. Ela vai usar o BIP, né? Que é até tem obra escrita sobre isso. É o BIP, o famoso BIP, benevolência, indulgência, perdão. Só que ela responde assim: benevolência para com todos. Como é que é o nome da nossa palestra hoje? O título escolhido pelo Cefrate? Benevolência. O que é? Para com todos. Então não pode ser com alguns. Não pode ser tão somente com os apóstolos. Também tem que ser com todos os discípulos. Não pode ser tão somente com os apóstolos e com os discípulos. Também tem que ser com os gentios. Não pode ser tão somente com esses. Também tem que ser com os seus agressores. Como entendia Jesus, então, no sentido mesmo da palavra caridade, benevolência para com todos. E aí vem os exemplos de Jesus curando, inclusive, o povo romano, né? Aqueles que subjugavam na época todo o povo hebreu. Como é que ele faz também? Atravessando o mar de Genezaré e indo até Gadara, curando
os do outro lado, que tinham aversões ao povo judeu. Bom, magnânimo, né? Então, a resposta. Qual é a outra virtude? Da caridade e indulgência para as imperfeições dos outros, né? Quando os outros falham com nós. E depois a outra, perdão das ofensas. Bom, a caridade segundo Jesus, aí é o comentário do codificador, não restringe a esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. De indulgência precisamos nós mesmos. É aqui o comentário, né? Muito bem. Vamos agora, sim, explorar algumas passagens de Jesus. Esse modelo e guia. Como nós podemos dar um exemplo de benevolência para com todos? Aí eu tirei um exemplo, gente, lá em João, no capítulo 6, do evangelista, né? O que ele vai dizer, o que ele vai contar nessa história, né? Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Fala-se, gente, que nessa ocasião tinha perto de 5.000 pessoas. Jesus arrastava multidões. O que ele está preocupado? O que essa benevolência, essa caridade em pessoa vai fazer? Né? Ele sobe num monte, senta-se ali com os seus discípulos. Jesus olha em volta de si e vê uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então Jesus diz a Filipe, já trazendo o discípulo, o apóstolo, mais pertinho para ensinamentos. Jesus não perde tempo nisso, né? Talvez Filipe era o momento ali, a atenção de Jesus naquele caso. Então disse a Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Então Jesus lançou para Filipe isso. Quando ele lança a pergunta, querido mestre, tem a solução, né? Mas Filipe não sabia. Nós sabemos porque agora a gente lê o texto. Então vai dizer, ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Eu talvez também ia responder isso, ainda mais fazedor de conta que eu sou, logo faz cálculo das coisas, né? Filipe, como que vamos alimentar? Jesus, precisamos tanto dinheiro para sair comprar tantos pães para alimentar. Foi a resposta de Filipe, gastar mais de 200 moedas de prata. Gente, isso era um dinheirão na época, né? Já pensou 200 moedas de prata? Ele dá o cálculo para Jesus. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, é bacana João, né, porque ele relata bem provavelmente, gente, como aconteceu o caso. É bacana isso porque é descritivo com os personagens, né? Então André vem e diz, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Filipe fez um cálculo, André saiu ver se dava para resolver. Jesus, 5 pães aqui e 2 peixinhos. Essa criança aqui, eu acho que algum, talvez até vendedor da época está aí, né? Jesus diz assim, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar, é a observação. Estavam ali quase 5.000 pessoas. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade.
Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E aí vem um exemplo enorme de Jesus nesse sentido. O respeito à criação, né? Como é que Jesus materializa aquela comida a partir dos 5 pãezinhos e os 2 peixinhos? Como que ele faz tudo isso? Jesus, conhecendo todas as propriedades da matéria e manipulando essas propriedades pelo fluido universal, ele cria então as condições que, ao invés de passar por todo aquele processo da plantação, da vida da semente, dos pães, do trigo para colher, Jesus materializa isso. É a explicação que nós temos. Então, benevolência, né? E a indulgência para as imperfeições dos outros. Está relatado em Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 a 71. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus sabia disso. Vai dizer para ele antes, naquela noite, na quinta-feira da prisão de Jesus. Um vai dizer assim, olhando fixamente para Pedro: você estava com ele, eles estão sentados no pátio, Jesus está preso na casa de Caifás, fizeram uma fogueira e sentaram, Pedro sentou junto. Um homem reconhece e ele diz, olhando fixamente: este homem estava com ele. Pedro vai dizer: não, não estava. Ele nega. Daí uma outra senhora vai dizer: você também é deles. É o mesmo. Mulher, não o conheço. E depois um outro homem viu e diz também: você também é um deles. Homem, não sou. Pedro então nega. Indulgência para a imperfeição dos outros. A questão 886 diz que é como Jesus entende a caridade. Lindo, né? O que Jesus faz com Pedro, gente? Será que Jesus zangou com ele, maldisse as atitudes de Pedro, fez alguma? Não. Como é que é a caridade? Conforme Jesus. Ele vai entender a imperfeição daquele espírito. Depois Pedro vai se redimir, né, na vida. Está lá a casa do caminho, ele vive a vida de apóstolo, deixa tantos exemplos e ditos aqui, e vai depois, no martírio da sua morte, dizer que não quer nem ser crucificado que nem Jesus, né? Por isso que falam da cruz de Pedro, que é a cruz em X, que ele diz que ele não merecia morrer que nem o mestre, então ele pede isso, diz que foi o desejo dele ser posto de cabeça para baixo numa cruz em X. E indulgência de Jesus levou aquele homem a tantos atos de vida depois, que nós recebemos esse evangelho limpo de coração por esses homens abnegados, né? E agora destacamos aqui nesse conjunto do BIP, benevolência, indulgência e perdão, uma outra passagem. Jesus já está na cruz. Está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34 a 38, essa passagem. 2 criminosos foram levados para serem executados no mesmo local que Jesus, chamado Caveira, né, o Gólgota. Aí foram crucificados os 3, Jesus ao centro e os 2 criminosos, um de cada lado. E aí naquele momento difícil, tantas ofensas, contam que os soldados estão lá, alguns zombando de Jesus, dos criminosos que estão com ele, também fazem zombaria alguns do povo. Tá lá, a gente sabe pela história que Maria, né, Maria Madalena, João, o evangelista, está junto. E o que Jesus, no alto daquele martírio todo, ele vai demonstrar como
perdão de todas as ofensas. Ele vai dizer assim, fazendo uma sublime oração ao Pai Criador: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que magnânimo, né, esse coração. Será que é nosso exemplo mesmo de benevolência, que é o nosso tema? Eu acho que sim, né? Só essas 3 passagens, né, sobre esse BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, já temos esse conjunto de exemplos que Jesus nos deixou. Então, queridos, né, se há conclusão que nós possamos fazer nesse sentido, de sermos benevolentes, beneficentes naquele conjunto de ações que vimos no início, é o nosso modelo e guia Jesus. É o nosso guia para dizer, como ele disse, como diz a questão 876, como disse Jesus: fazei ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Dentro daquela questão, inclusive profunda, da nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus nesse sentido. Questão 621. O tema é bastante assim bonito, né? Essa que é a verdade. Podíamos explorar tantos e tantos outros exemplos. Mas para culminar, né, terminar dentro daquela ação nossa, mais uma vez eu trago aquela mensagem de encerramento, que é nos conclamando a sermos essa benevolência num conjunto todo, né? Que nem entendia Jesus a caridade e tantas outras assim situações de ser benevolente que ele deixou de exemplo. E tantos outros missionários também que passam pela nossa vida. Se nós formos ver, muitos, né, nos ajudaram a estarmos até nas condições espirituais de hoje que estamos, inclusive até materiais. Muita benevolência, muita beneficência, muito perdão de ofensas, muita indulgência em todas essas nossas situações de vida. Para fazermos um pouco para o outro o que queremos que o outro nos faça. A mensagem é de autor desconhecido. Alguns atribuem na internet que é de Chico, mas parece que é desconhecido mesmo, né? Não tem assim base de que foi Chico. E diz caixinha de remédio. E nós vamos nos colocar então nessas condições que a mensagem nos diz, nos encerrando o encontro. Muitas vezes nesta vida nós somos o remédio da vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço, uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem enviada? Sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas é milagre poderoso que pode transformar-se em processo de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédio de alguém. É o convite que deixamos, inclusive para conosco também, serve muito, né, para nós todas essas mensagens, e oxalá possamos, né, cada vez mais melhorarmos as nossas atitudes, aquele agir na definição do dicionário, nos conclamando a fazer essa verdadeira caridade como entendia Jesus. Até mais, até a próxima.